Bora te atualizar também sobre o pacotão de reforços que o São Paulo busca, envolvendo o Domingos Duarte, Micael, Nilton e também Vitor Sá. E o São Paulo tem interesse na contratação de um dos principais artilheiros do futebol brasileiro em 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e 5 jogadores do Botafogo livres para assinar pré-contrato, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre um pacotão de reforços que o São Paulo está preparando. O primeiro deles, Vitor Sá, anunciado nessa quarta-feira, primeiro dia do mês, fim do vínculo com o Krasnodar, e como eu já havia antecipado para vocês, o Vitor Sá só aguardava pela conclusão do contrato com o Krasnodar para virar reforço oficial do São Paulo, tudo certo, atacante que chega para ser titular. São Paulo também tentou a contratação nas últimas horas de Micael, centroavante que pertence ao CRB e é artilheiro do futebol brasileiro na temporada com 20 gols. Mas a oferta de empréstimo com opção de compra de 10 milhões de reais foi recusada na hora. O presidente do CRB, inclusive, tratou essa oferta como ridícula. Na avaliação dele, não tem lógica abrir mão de um atleta que é importantíssimo, sem custos, com a possibilidade de venda futura. O presidente ainda assegurou que só sai negócio por cifras a partir de 2 milhões de euros. A gente está falando de mais de 12 milhões de reais. E ele contou que já recusou ao longo da temporada uma oferta de 1 milhão e 200 mil euros. Micael, de 27 anos de idade, que atua como centroavante, vive a melhor fase da sua carreira desde que surgiu lá atrás no esporte. Sobre Domingos Duarte, zagueiro português com quem o São Paulo negocia há quase um mês. O tricolor atingiu o valor que o Domingos Duarte havia pedido e agora aguarda pela conclusão do negócio. Existe a expectativa no São Paulo de que o Domingos Duarte será contratado, mas o zagueiro pediu até o fim dessa semana para tomar sua decisão. E ele também tem uma oferta do Olympiacos e eventualmente pode estar aguardando a entrada de mais algum clube nessa discussão. Domingos Duarte, que tem 31 anos de idade, pertencia ao Getafe, se despediu do clube espanhol e vai escolher seu próximo destino. Só para arrematar de vez, contar a respeito das tratativas entre Botafogo, São Paulo, Nilton e Ferrarese. Negociação tem um acordo verbal. Enfim, depois de muitas idas e vindas, São Paulo e Botafogo chegaram a um denominador comum. Falta agora que tudo que foi acertado verbalmente se transforme em papel, um contrato, para que a coisa possa ser assinada. Nilton será jogador do São Paulo, ao que tudo indica. Então Vitor Sá vem, já foi até anunciado. Nilton está perto. Em relação a Domingos Duarte, existe a expectativa do acordo e hoje, nesse momento, o Micael está bem distante do tricolor. E o São Paulo entrou na briga por um dos artilheiros do futebol brasileiro em 2026. Eu me refiro a Micael, 27 anos de idade, jogador formado no esporte. Chegou a ser negociado com a Salernitana. Não deu certo no futebol italiano, voltou para o Brasil, onde acabou tendo dificuldades, entre outros clubes, no América. Ele tem problemas com peso, mas com a camisa do CRB desde a temporada passada a coisa mudou. Nesse ano, o Micael soma 20 gols em 33 partidas e é um dos 2 principais goleadores da temporada, somando todas as divisões. 10 gols na Série B, 7 gols no Campeonato Alagoano e outros 3 gols na Copa do Brasil. Importante registrar que a proposta que o São Paulo fez ao CRB é de empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra de 10 milhões de reais. Essa opção se torna uma obrigação se algumas metas forem batidas. Só queria registrar que esse movimento do São Paulo para tentar contratar um centroavante reforça a tese de que hoje Caleri, André Silva e Jean Francisco não têm dado conta do recado. O São Paulo tem 3 centroavantes e está no mercado em busca de um quarto. O que você pensa sobre o Micael, que faz sucesso no CRB depois de passagens mais complicadas em seus últimos clubes? 27 anos de idade, jogador forte, técnico, mas com algumas limitações por conta do seu peso. Já uso o espaço para comentar e opine. Só não esquece de deixar like. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre 5 jogadores do Botafogo livres para assinar pré-contrato. A partir dessa quarta-feira, 1º de julho, todo mundo que entrou nos 6 meses finais dos seus contratos com os atuais clubes já podem assinar um pré-contrato para sair sem custos a partir de 1º de janeiro. O Botafogo tem 5 atletas nessa condição, em especial Alex Telles,
Jogador que é capitão do time e já foi cobiçado e cogitado por alguns dos principais concorrentes do Botafogo, entre eles o Palmeiras. Alex Telles, Bastos, Alan, Edenilson e Marçal são os jogadores que têm essa condição de poder assinar um pré-contrato para sair sem custos. O Alex Telles é de longe o mais visado entre os jogadores do Botafogo e talvez um dos principais do futebol brasileiro. Já Bastos nem deve ficar até o fim da temporada. O zagueiro angolano de 35 anos de idade não tem sido utilizado desde o retorno do time aos treinos para a intertemporada. O Bastos está muito incomodado com salários atrasados e chegou a ser especulado recentemente no São Paulo. Alan, que foi contratado a peso de ouro, mas não conseguiu vingar com a camisa do Botafogo, dificilmente permanecerá. Edenilson vive realidade diferente, chegou nessa temporada e tem deixado boa impressão. A impressão que se tem é de que ele vai renovar o contrato. Já Marçal parece estar no fim da linha, depois de uma passagem muito vitoriosa pelo Botafogo, mas que tem sido marcada nos últimos meses por mais uma condição de reserva do que alguém protagonista. Qual a chance de o São Paulo receber um aporte de R$1,5 bilhão da XP? Nessa terça-feira, dirigentes do São Paulo e integrantes da XP se reuniram na região da Avenida Paulista pela segunda vez em menos de uma semana. A ideia foi apresentar ao São Paulo a proposta oficial que a XP tem, de um aporte de até R$1,5 bilhão, sendo R$700 milhões para a quitação de dívidas bancárias e o restante dividido entre a modernização do Morumbi e investimentos no time de futebol. A RIMACIS, se concordar com a pauta, vai ter de pagar por esse empréstimo ou antecipação de R$1,5 bilhão, 1,1% de juros ao mês, num acordo de até 30 anos. A XP ainda vai ter direito, se o São Paulo aceitar o acordo, a ficar com os naming rights do estádio pelo mesmo período. O RIMACIS agradeceu a proposta e disse que a discutiria com membros da sua diretoria e também Conselho Deliberativo e, eventualmente, até com os sócios. São Paulo e XP podem formar uma sociedade, com o São Paulo sendo sócio majoritário e a XP sendo sócia minoritária. Acho difícil que essa sociedade discutida ou sugerida pela XP possa avançar. O São Paulo hoje resiste muito a essa ideia de SAF, a essa ideia de sociedade. Agora, se for um empréstimo, uma antecipação de dinheiro, pode haver chance de um negócio acontecer, mas precisamos só fazer a ressalva de que trata-se de um ano eleitoral. No fim dessa temporada, o São Paulo decide ser o novo presidente. E é natural que membros do Conselho Deliberativo sejam contrários ao aporte de R$1,5 bilhão, até porque isso pode favorecer e fortalecer o nome de RIMACIS. O presidente, que assumiu de forma interina no lugar de Júlio Casares, já se declarou candidato à presidência para os próximos 3 anos. O que você pensa sobre a possibilidade de o São Paulo receber um aporte de R$1,5 bilhão, 700 mil para pagamento de dívidas, o restante para modernização do estádio e também para melhorias no departamento de futebol? Essa grana vinculada a name rights do estádio, São Paulo passaria a ter um estádio chamado XP Morumbi e também a devolução desse dinheiro com 1,1% de juros ao mês num acordo de 30 anos. Estou curioso para saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o São Paulo cobriu a oferta e está mais animado com a possibilidade de contratação de Domingos Duarte, zagueiro português de 31 anos de idade, que se despediu nessa terça-feira do Getafe, seu último dia de contrato com o clube espanhol. O que eu posso contar para vocês é que depois de muitas idas e vindas, o São Paulo enfim alcançou as cifras que o staff do jogador haviam pedido. Essa proposta se aproxima de R$1 milhão por mês, incluindo salários, direitos de imagem e luvas. Só que as luvas, de acordo com a oferta do São Paulo, começam a ser pagas apenas a partir do ano que vem. O Domingos Duarte havia demonstrado a intenção de fechar com o tricolor, apesar da oferta do Olympiacos. São Paulo foi, entre aspas, obrigado a cobrir a oferta do Olympiacos, o que aconteceu nas últimas horas. E agora o São Paulo aguarda por uma posição definitiva. O fato de já ter se despedido nas redes sociais do Getafe é mais um indício de que o Domingos Duarte está perto de anunciar seu próximo clube. Através das redes, ele disse o seguinte sobre o Getafe: levo muito mais do que recordações, seguirei à distância e sempre desejarei o melhor para esse clube, para essa cidade e para todos vocês. Obrigado por tudo. Domingos Duarte, que havia chegado ao Getafe em 2022, foram 113 jogos nessa passagem, com 3 gols e 3 assistências. Na última temporada, 35 jogos, 1 gol e 1 assistência, titular absoluto da terceira defesa menos vazada do campeonato espanhol. Assim que tiver qualquer novidade sobre Domingos Duarte e São Paulo, eu volto para informar para vocês.